Agora foi. Boa noite a todos. Em nome de Deus e do povo, declaro aberta a sessão ordinária. Convido a todos os presentes para colocar de pé para junto rezar a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Peço à senhora Glaucia para proceder à leitura da ata da sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2025. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Vicentinópolis, Goiás. Aos 7 dias do mês de novembro de 2025, às 19h20, na sede da Câmara Municipal de Vicentinópolis, estabelecida na Rua Tancredo de Almeida Neves, número 170, setor São Sebastião. Senhor presidente vereador Luciano José da Silveira, após verificar a presença dos vereadores Adegildo Dias da Silva, Anisvaldo Pereira da Silva, Arildo Amâncio de Lima, Divino Alves de Moura, Elber Roberto Ferreira, Idevaldo Corte de Oliveira, Wilton Moraes Bessa e a vereadora Elisvana Vieira Fernandes. Detectando assim quórum regimental para o início dos trabalhos, declarou aberta a sessão ordinária com os seguintes dizeres: em nome de Deus e do povo, declaro aberta a sessão ordinária. Logo em seguida, convidou a todos os vereadores, vereadora e os presentes para se colocarem de pé para orar a oração do Pai Nosso. O senhor presidente solicitou ao secretário da Casa para proceder à leitura da ata da sessão ordinária do dia 6 de novembro de 2025. Colocou-a em votação, que foi aprovada por unanimidade dos edis presentes que assinaram. O senhor presidente concedeu o direito do uso da palavra para os inscritos em livro próprio. Nenhum dos edis se manifestou. Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, o senhor presidente agradeceu aos nobres pares e demais presentes pela presença e declarou encerrada a presente sessão, determinando ao secretário a lavatura da ata, que após lida, se aprovada, será assinada pelo presidente e todos os vereadores presentes. Coloque em votação a referida ata.
Coloco na pauta de discussão e votação e peço à senhora Glaucia para proceder à leitura dos projetos de leis número 016/2025, 017/2025, 027/2025 e 028/2025, bem como suas justificativas de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto 016, de 27 de agosto de 2025. Dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Vicentinópolis para o quadriênio 26 e 29 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Vicentinópolis, Estado de Goiás, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. A estrutura e organização do plano. Artigo 1º. Fica aprovado o Plano Plurianual do município de Vicentinópolis para o período de 2026 a 2029, em cumprimento ao disposto no artigo 65, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período as diretrizes, os objetivos, as ações e metas da administração pública direta e indireta para o quadriênio. Parágrafo único. Integra o Plano Plurianual o anexo de programas e ações e com suas respectivas metas e indicadores para o período. Artigo 2º. O Plano Plurianual 2026 a 2029 é o instrumento de planejamento governamental que organiza a atuação do governo municipal em programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o quadriênio. Na cópia de vocês, vereadores, tá a primeira e a segunda, começa na terceira página o projeto. Artigo 3º. Os programas e ações deste plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem. Artigo 4º. As ações e metas constantes na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, deverão estar em consonância com os resultados esperados no âmbito do Plano Plurianual 2026 a 2029. Artigo 5º. Os programas e ações constantes no PPA de 26 a 29 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e naquelas que as modifiquem. Artigo 6º. Para efeito desta lei, entende-se por, primeiro, planejamento governamental, atividade que, a partir de diagnósticos e estudos, orienta a definição de prioridades do governo municipal e a tomada de decisão, bem como a formulação e a implementação das políticas públicas. Segundo, programa, instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando concretizar o objetivo nele estabelecido. Terceiro, indicador, instrumento que permite aferir o desempenho do plano plurianual no âmbito de cada programa, gerando subsídios para o monitoramento, a avaliação a partir da observação do comportamento de uma determinada realidade ao longo do período do plano. Quarto, ação, instrumento de programação com recursos financeiros definidos para sua execução orçamentária, que contribui para atender o objetivo de um programa, podendo ser classificado como a. Projeto, quando concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo, mas delimitação temporal. B. Atividade, quando se realiza de modo contínuo e permanente. Quinto, metas, instrumentos que expressam a medida de alcance da ação e de seu objetivo, com base em estimativas quantitativas, sem representarem limites obrigatórios para a realização das metas físicas previstas no plano plurianual. Artigo 7º. São atributos do programa. Primeiro, tipo. A. Finalístico é aquele que são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade, gerando resultados passíveis de aferição,
por meio de indicadores. B. Gestão de políticas públicas, são aqueles voltados para a oferta de bens e serviços à administração municipal, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo. Segundo, público-alvo, segmento da sociedade, os quais o programa se destina, que se beneficiam diretamente com a sua execução. Terceiro, objetivo, expressa um resultado sobre o público-alvo, descrevendo com concisão e precisão a sua finalidade. Quarto, justificativa, descrição sucinta do problema, incluindo suas principais causas e o foco de sua incidência, demarcando claramente a parcela da sociedade que vivencia o problema. Artigo 8º. São atributos das ações. Primeiro, órgão específico do órgão ou entidade de administração pública municipal responsável pela execução da ação. Segundo, tipo, especifica a natureza da ação, classificando-a como projeto ou atividade. Terceiro, programa, vinculação da ação a um programa apresentado. Quarto, produto, descrição do bem ou serviço resultante da ação. Quinto, objetivo, enunciado do objetivo, compatível com as diretrizes e estratégicas a serem alcançadas pela ação. Artigo 9º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações constantes do plano plurianual são estimativos, não se constituindo em limites da programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e seus respectivos créditos adicionais que dela advirão, cujos parâmetros são definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano. Artigo 10. A gestão do PPA de 2026 a 2029 observará os princípios da publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade, eficácia, equidade e efetividade, compreendendo a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão das ações e de seus tributos. Artigo 11. Caberá ao Poder Executivo estabelecer normas complementares para a gestão do Plano Plurianual de 2026 a 2029. Artigo 12. A gestão fiscal e orçamentária e a legislação correlata deverão considerar as diretrizes de elevação dos investimentos públicos e de contenção de crescimento das despesas correntes primárias. Artigo 3º. O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à plena execução desta lei, que poderá ser revista ou modificada ao longo de sua vigência, em formato de revisão anual, em função de alterações de prioridades e de outros fatores, capazes de interferir na gestão das políticas públicas no âmbito municipal ou no contexto econômico, financeiro, social ou urbano. Artigo 14. A revisão anual conterá a exclusão, a alteração ou inclusão de novas ações, sendo proposta pelo Poder Executivo mediante projeto de lei específico de alteração da lei do Plano Plurianual, desde que detectado a real necessidade para a realização da ferida revisão. Capítulo 3º, do monitoramento e da avaliação. Artigo 15. O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, promoverá o acompanhamento da execução dos programas e ações do Plano Plurianual 26-29, com base na realização de metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão finalidade de medir os resultados alcançados. Artigo 16. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento garantirá a publicidade e acesso pela internet às informações relativas ao processo de acompanhamento do Plano Plurianual de 2026 a 2029. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 17. As diretrizes orçamentárias anuais de 2026 a 2029 deverão obedecer em seu detalhamento às diretrizes constantes desta lei, com ressalva das modificações que se fizerem necessárias no decorrer de sua execução, por ato do Poder Executivo. Artigo 18.
quando da elaboração das propostas orçamentárias dos exercícios de 2026 a 2029, o Poder Executivo deverá encaminhar projeto de lei da revisão geral do Plano Plurianual para compatibilizá-lo com a proposta orçamentária elaborada. Artigo 19. O Poder Executivo divulgará permanentemente em seu portal da transparência, durante todo o quadriênio da vigência desta lei, as alterações ocorridas neste plano plurianual. Artigo 20. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2029, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentinópolis, aos 27 dias do mês de agosto de 2025. Essa introdução precisa ver? Essa introdução aqui, ó. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos a esta colenda Casa de Leis o projeto de lei que institui o Plano Plurianual do município de Vicentinópolis para o quadriênio de 2026 a 2029. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 65, determina a obrigatoriedade de elaboração de planos plurianuais, que consiste no instrumento de planejamento governamental, no qual se estabelece as diretrizes, programas e ações estratégicas que guiarão a gestão nos próximos 4 anos. O PPA 2026 a 2029 do município de Vicentinópolis consolidou os objetivos do plano de governo e foi elaborado com o desafio de promover um desenvolvimento sustentável e integrado nas áreas econômica, social, saúde e ambiente, aliando-se e integrando nas áreas econômica, social, saúde e ambiente, aliando-se ao projeto de cidade moderna, sustentável e inclusiva, com foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio de serviços públicos mais eficientes, acessíveis e modernos. A elaboração do presente plano foi permeada por discussões internas e externas entre os técnicos da administração municipal e a sociedade vicentinopolina, promovendo interação ativa no decorrer da realização de eventos voltados à aplicação de estratégias de participação social, garantindo o planejamento aberto e focado nas pessoas e no futuro da nossa cidade. Trabalhando o presente, construindo o futuro, foi o nome que demos ao nosso PPA, reconhecendo que o futuro se constrói agora, com decisões que priorizam o bem-estar do cidadão hoje para garantir uma Vicentinópolis mais forte e preparadas para os desafios do amanhã. Junto ao projeto de lei do Plano Plurianual, estamos encaminhando o anexo contendo os programas, metas e ações da administração pública municipal para investimentos e para as despesas de duração continuada, de forma a orientar a formação dos orçamentos anuais, buscando integração entre o planejamento de médio prazo e a elaboração de execução dos orçamentos anuais nos próximos 4 anos. Isto posto, reafirmo a expectativa de contar com os nobres vereadores na apreciação e aprovação deste projeto de lei, que institui o novo PPA, Plano Plurianual 2026 a 2029, trabalhando o presente, construindo o futuro. Ariovaldo Jesus de Carvalho, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 17, de 28 de agosto de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Vicentinópolis, estado de Goiás, para o exercício financeiro de 2026. O prefeito municipal de Vicentinópolis, estado de Goiás, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Do conteúdo da lei orçamentária. Artigo 1º.
Essa lei orçamentária estima a receita e fixa as despesas do município de Vicentinópolis para o exercício financeiro de 2026 no valor de R$ 122.906.398, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo. Você vai ter que continuar. Então, troca aí para você continuar depois. Primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes legislativo e executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta. Segundo, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da ela vinculados, bem como seus fundos instituídos e mantidos pelo poder público. Título 2. Dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Capítulo 1. Da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 122.906.398. Artigo 3º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e estimados com os seguintes desdobramentos. Títulos: Receita tributária, 12.235.858. Receita de contribuições, 4.790.000. Receita patrimonial, 3.640.000. Receita de serviço, 3.030.000. Transferências correntes, R$ 79.909.140. Receitas correntes intraorçamentárias, R$ 4.500.000. Outras receitas correntes, R$ 5.553.400. Subtotal, R$ 113.658.398. Operação de crédito, 11 milhões. Alienação de bens, R$ 65.000. Transferências de capital, 8.973.000. Subtotal, 20.038.000. Deduções da receita, menos 10.790.000. Total geral, R$ 122.906.398. Artigo 4º. A receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas da forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pela portaria do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.
111. Encargos especiais, 3 milhões. Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Eventos e Turismo, 1 milhão. Secretaria Municipal de Assuntos Extraordinários, 140 mil. Secretaria Municipal de Controle Interno, 500 mil. Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, 28 milhões 441 mil. Secretaria Municipal de Transporte, 3 milhões e 800. Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 3 milhões 780. Secretaria Municipal de Fiscalização Tributária e Urbana, 800 mil. Secretaria Municipal da Mulher, 200 mil. Conselho Tutelar, 200 mil. Vicentinópolis, Fundeb, 13 milhões. Fundeb, Funprev, Vicentinópolis, 11 milhões. Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, 23 milhões. Secretaria Municipal de Assistência Social e Defesa Civil, 4.467.398. FMDCA, Vicentinópolis, 60 mil. FMDI, Vicentinópolis, 50 mil. FMA, 2 milhões 65 mil. Total geral, 122 milhões 906.398 reais. Dos créditos adicionais de natureza suplementar. Artigo 6º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a: 1. Abrir créditos adicionais suplementares e especiais que se fizerem necessários, nos limites e com os recursos abaixo indicados. A. Decorrente de superávit financeiro até o limite 100% do mesmo, de acordo com o estabelecido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 e parágrafo 2º da Lei 4.320/64. B. Decorrentes do excesso de arrecadação até o limite 100% do mesmo, conforme estabelecido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º e parágrafos 3º e 4º da Lei 4.320/64. C. Decorrente de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretriz Orçamentária 2026, até o limite 70% da despesa total fixada para o exercício de 2026, conforme estabelecido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, inciso 4º da Lei 4.320/64 e com base no artigo 167, inciso 6 da Constituição e também da reserva de contingência, observado o artigo 5º, item 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Realocar recurso orçamentário no âmbito da administração direta, administração indireta, a título de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outra, até o montante do orçamento fixado para o exercício financeiro de 2026. 3. Efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no artigo 38 da Lei Complementar 101/2000. Capítulo 4, das disposições gerais. Depois você me traz esse artigo 9 aí, viu? Artigo 7. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar as memórias de cálculo, bem como as metas e riscos fiscais da Lei de Diretriz Orçamentária LDO 2026, para adequação à Lei Orçamentária Anual LOA 2026, e ainda atualizar as metas, programas e ações do ano 2026, constante do Plano Plurianual, também para adequação do PPA quadriênio 2026-2029 à LOA 2026. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder via decreto de desdobramento de elemento de receita, de despesa, no nível da fonte de recurso, bem como a redistribuição do saldo dos diversos elementos de despesa, constante do mesmo projeto e vinculados quando a arrecadação ocorrer de modo diferente do previsto, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária. Parágrafo único. As redistribuições de recursos que trata esse artigo não serão computadas para efeito do limite fixado no artigo 6 desta lei. Artigo 9º. Esta lei vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026. Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentinópolis, aos 28 dias do mês de agosto de 2025. Ariovaldo Jesus de Carvalho, Prefeito Municipal. A justificativa está aí com você? A justificativa está aí? Eu não tenho. Ah, não tem não? Se não tem, então deixa quieto. Projeto de Lei número 027/2025, de 27 de novembro de 2025. Dispõe sobre o recebimento de tributos municipais por meio de cartão de crédito e débito e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Vicentinópolis, Estado de Goiás, aprova e eu, prefeito municipal de Vicentinópolis, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o município de Vicentinópolis, Estado de Goiás, a receber pagamento de contribuintes de impostos, taxas, contribuições de melhorias e débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária e não tributária, não ajuizadas por meio de cartão de crédito e débito. Parágrafo único. Nos pagamentos de tributos municipais realizados por meio de cartão de crédito e débito, o município de Vicentinópolis, conforme seu poder discricionário, fica autorizado a acrescentar a taxa de administração da operadora do cartão de crédito e débito ao valor principal da cobrança, de modo a não causar perda na arrecadação por parte da municipalidade. Artigo 2º. Fica o município de Vicentinópolis, Estado de Goiás, autorizado a receber o pagamento de forma parcelada no cartão de crédito e débito em até 10 vezes, com os acréscimos que a legislação tributária municipal vigente, Lei Complementar número 3/2019, de 11 de setembro de 2019, artigos 49 e 50, se fizer incidir, no caso de pagamento parcelado e de acordo com o mínimo de parcelas possíveis. Artigo 3º. A parcela única de qualquer valor descrito no artigo 1º não poderá ser parcelado, quando houver incidência de desconto em função de legislação específica, refis. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentinópolis, Estado de Goiás, 27 dias do mês de novembro de 2025. Ariovaldo Jesus de Carvalho, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, tem este a finalidade de encaminhar à Câmara Municipal de Vicentinópolis projeto de lei que versa sobre a modernização dos recebimentos de tributos municipais, taxas, contribuições de melhorias e débitos inscritos em dívida ativa ou mesmo em processo de parcelamento utilizados pela legislação municipal, quando autorizados por lei específica, conforme determina o atual Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 03/2019, de 11 de setembro de 2019. No caso, a administração municipal busca incrementar, atualizar e modernizar a administração municipal de Vicentinópolis, tendo em vista diversos contribuintes solicitarem o parcelamento, pagar algumas parcelas e depois deixarem os débitos restantes em aberto. Esse novo procedimento busca também fazer justiça aos contribuintes que procuram efetuar os pagamentos dos seus impostos por novo método e que a municipalidade só tem a ganhar, pois esse contribuinte legaliza sua situação, caso entre na inadimplência, esta será com o operador do cartão de crédito e débito. Assim, por entender que o presente projeto de lei se encontra revestido do interesse público, devidamente justificado, solicitamos então que a propositura seja apreciada e deliberada pelos ilustres vereadores nos termos regimentais. Atenciosamente, Ariovaldo Jesus de Carvalho. Projeto de Lei 028, de 27 de novembro de 2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, telecomunicação e outros serviços detentoras da infraestrutura de postes atenderem às normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promoverem a retirada dos fios inutilizados nos postes, notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos em vias públicas de Vicentinópolis e dar outras providências. Artigo 1º. Ficam as empresas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, telecomunicações e outros serviços detentoras da infraestruturas de poste, obrigadas a utilizarem o espaço público de forma ordenada em relação ao posicionamento e alinhamento de todas as fiações e equipamentos instalados. Para isso, respeitando rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, em particular em observância aos afastamentos mínimos de segurança em relação ao solo, em relação aos condutores energizados da rede de energia elétrica e em relação às instalações de iluminação pública. Parágrafo 1º. O compartilhamento de postes não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações. Parágrafo 2º. É obrigação das distribuidoras de energia elétrica,
telecomunicações e outros serviços zelarem para que o compartilhamento de postes se mantenha regular às normas técnicas, para isso notificando as empresas ocupantes de sua infraestrutura, bem como denunciando junto ao órgão regulador das ocupantes, em caso de não tomada as devidas providências nos prazos estabelecidos. Artigo 2º. As distribuidoras de energia elétrica, telecomunicações e outros serviços deverão tomar todas as medidas cabíveis perante a empresa ocupante para a retirada de fios inutilizados nos postes, bem como a retirada de feixes de fios depositados nos postes, como forma de reduzir os riscos de acidentes e atenuar a poluição visual. Artigo 3º. Sempre que verificado o descumprimento do disposto no artigo 1º e 2º, o município deverá notificar as distribuidoras de energia elétrica, telecomunicações e outros serviços acerca da necessidade de regularização. Parágrafo 1º. A notificação de que trata o caput deste deve conter, no mínimo, a localização do poste a ser regularizado e a descrição da não conformidade identificada pelo município. Parágrafo 2º. Sempre que notificada pelo município uma não conformidade, as distribuidoras de energia elétrica, telecomunicações e outros serviços deverão notificar em até 10 dias corridos a empresa que utiliza os postes como suporte de seus cabeamentos acerca da necessidade de regularização. Artigo 4º. As distribuidoras de energia elétrica, telecomunicações e outros serviços e demais empresas que se utilizem dos postes após devidamente notificadas têm o prazo de 60 dias para regularizar a situação de seus cabos e ou equipamentos existentes. Parágrafo único. Toda e qualquer situação emergencial ou que envolva risco de acidente deve ser priorizada e regularizada imediatamente. Artigo 5º. As distribuidoras de energia elétrica, telecomunicações e outros serviços devem fazer a manutenção, conservação, remoção, substituição e realocação, sem qualquer ônus para a administração pública, de poste de concreto ou madeira, que se encontra em estado precário, tortos, inclinados, em desuso ou posicionamento de forma incorreta. Parágrafo 1º. Em caso de substituição do poste, ficam as distribuidoras de energia elétrica, telecomunicações e outros serviços obrigadas a notificarem as demais empresas que utilizem os postes como suportes de seus cabeamentos, a fim de que possam realizar a regularização dos seus equipamentos. Parágrafo 2º. A notificação de que trata o parágrafo 1º do artigo 3º desta lei deverá ocorrer em até 48 horas da data da substituição do poste. Parágrafo 3º. Havendo a substituição do poste, as empresas devidamente notificadas têm o prazo de 15 dias para a regularização dos seus equipamentos. Artigo 6º. Ficam as empresas distribuidoras de energia elétrica, telecomunicações e outros serviços obrigadas a enviarem mensalmente ao Poder Executivo relatório constando todas as notificações realizadas junto às empresas ocupantes e denúncias junto ao órgão regulador das ocupantes, bem como a comprovação de protocolo dos documentos. Artigo 7º. O município deverá notificar as empresas distribuidoras, telecomunicações e outros serviços e os ocupantes de sua infraestrutura, toda vez que em determinados logradouros públicos existirem projetos especiais que alteram as diretrizes usuais de ocupação das estruturas e equipamentos a serem instalados. Parágrafo 1º. As distribuidoras, telecomunicações e outros serviços e os ocupantes deverão, assim que notificados, cumprirem de imediato as possíveis expansões de acordo com as diretrizes do projeto especial.
Parágrafo 2º. As distribuidoras, telecomunicações e outros serviços e as ocupantes deverão apresentar documentação técnica à Prefeitura, demonstrando o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo projeto especial fixado pela Prefeitura. Artigo 8º. O não cumprimento do disposto nesta lei nos prazos fixados sujeitará o infrator o dever de indenizar o poder público municipal através da aplicação e penalidade. Primeiro, as empresas distribuidoras de energia, telecomunicações e outros serviços, multa de 70 unidades fiscais municipais por cada notificação ou denúncia que deixar de realizar. Segundo, as empresas distribuidoras, telecomunicações e outros serviços e demais empresas ocupantes que utilizam os postes para suporte de seus cabeamentos, em relação à não conformidade de sua responsabilidade, multa de 70 unidades fiscais municipais, se, depois de notificada, não realizar a manutenção de seus fios e equipamentos dentro do prazo estabelecido. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se infratoras todas as empresas concessionárias e ou terceirizadas que estiverem operando dentro do âmbito do município de Vicentinópolis, agindo em desacordo com a legislação. Artigo 9º. O prazo para adequação e implementação total do que determina esta lei para a fixação existente será de, no máximo, 1 ano a contar da data de sua publicação. Parágrafo único. Durante este período, as notificações realizadas não ensejarão a aplicações de penalidades. Artigo 10. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Vicentinópolis, aos 27 de novembro de 2025. Ariovaldo Jesus de Carvalho, prefeito municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, senhor presidente, nos termos da Lei Orgânica do município de Vicentinópolis, encaminhamos a Vossa Excelência, a fim de ser apreciado pelo nobre Poder Legislativo, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, telecomunicação e outros serviços, detentoras da infraestrutura de postes, atenderem às normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promoverem a retirada dos fios inutilizados dos postes, notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos em vias públicas de Vicentinópolis e dar outras providências. A presente propositura vem corrigir uma grave distorção que vem tomando conta das ruas de Vicentinópolis e de inúmeras outras cidades. O abandono de cabos e fios baixos soltos em postes após as empresas de energia, telefonia, TV a cabo, internet, dentre outras, realizarem reparos, trocas e substituições. Como sabemos, a existência desses fios soltos é altamente prejudicial para a sociedade, na medida em que eles são ótimos condutores de energia elétrica e colocam em risco a vida das pessoas, casos verificados em Goiânia e Anápolis neste ano. A medida deve diminuir o risco de choques para crianças que brincam nas ruas, bem como portadores de deficiência física e idosos, que encontram maior dificuldade de locomoção no momento em que encontram os fios soltos. De acordo com o inciso 8º do artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Portanto, o presente projeto de lei não se propõe a legislar sobre energia, apenas balizar a obrigação acessória relacionada à ocupação do espaço urbano, cuja regulamentação é perfeitamente pertinente ao município.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, as concessionárias de energia elétrica submetem-se às regras do direito urbanístico. Relator do ministro Eros Grau, plenário. Com a instituição da presente lei, não haverá qualquer conflito de competências. A União cabe, com exclusividade, dispor sobre as concessões dos serviços públicos de sua alçada e aos municípios competentes, com exclusividade, dispor sobre os seus bens e sobre o planejamento, uso e ocupação do seu solo, subsolo e espaço aéreo. Ademais, não se trata também de pagamento de contraprestação pela mera utilização de solo, mas sim o de ressarcir o exercício efetivo do poder da polícia com a cobrança apenas daquelas empresas concessionárias ou terceirizadas infratoras. Somente será penalizado o ocupante que não se restringe a utilizar o espaço público que as normas técnicas assim o permitem. O município deve promover ações em relação às empresas infratoras ou coniventes com a invasão indevida do espaço público fora da faixa de ocupação permitida, com prazos definidos para que se regularizem, portanto, dando-lhes as devidas oportunidades para que não sejam penalizadas. A presente lei deverá também ser abrangência de irregularidades em relação a postes que se encontram em estado precário ou oferecendo riscos à população, e também em relação à relocação de postes mal posicionados, algumas vezes invadindo as ruas e atrapalhando o trânsito de veículos, que deverão ser relocados sem quaisquer ônus para a administração. Está sendo proposto o prazo de 1 ano para adequação e implementação total do que determina a lei para a fixação existente, sendo que, neste período, o município poderá emitir notificações, mas ainda sem aplicação de penalidades para a distribuidora, repasse as notificações aos ocupantes e efetuando denúncia junto aos órgãos reguladores. Alguns municípios do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canela e Novo Hamburgo, em Goiás, Goiânia e alguns municípios do estado de São Paulo, como Limeira, Botucatu, Sorocaba, Santos, Olímpia, Barra Bonita e Barão de Antônina, aprovaram lei municipal similar à que está sendo proposta. Na cidade de São Paulo e em muitas outras também já existem projetos de lei em tramitação. Diante do exposto, o Poder Executivo Municipal entende estar plenamente justificada a presente propositura e aguarda que o projeto que ora submete ao crivo do Legislativo Municipal seja prontamente aprovado. Por julgarmos esta propositura como medida de urgência, solicitamos seja o presente projeto de lei apreciado dentro do menor prazo possível, nos termos da Lei Orgânica Municipal. Valho-me do ensejo para renovar-lhe os protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Ariovaldo Jesus de Carvalho, Prefeito Municipal. É só, né? Encaminho as referidas matérias às suas competentes comissões permanentes para análise e pareceres pelo prazo regimental.
Passo a palavra aos nobres colegas que desejam fazer uso de acordo com a inscrição em livro próprio. Vereador Welber. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Pessoal aí que veio aqui assistir hoje a sessão, as senhoras, o rapaz ali, o menininho. Boa noite, Zé Gleb. Boa noite, Glaucio. Senhor presidente, eu só estou em dúvida, é só sobre essa LOAS, que é o do orçamento fiscal, né, de Seguridade Social, que pelos meus conhecimentos, inclusive, assim, conversando com alguns colegas, o ano passado foi passado para a administração, foi aprovado um orçamento de 90 milhões, aproximadamente, e hoje subiu para 122.906.398, um aumento de mais de 30 milhões de um ano para outro. Eu acredito que vai ser aprovado, sim, mas peço aos nobres vereadores que a gente fica de olho nesse dinheiro, gente, porque não é duvidando do prefeito, não, jamais. Só que é um aumento muito significativo, né? Mais de 30 milhões de reais que está aumentando aí nesse orçamento. Então, eu acredito que a gente tem, de um ano para o outro, é muito dinheiro, mas que seja bem aproveitado para a população, né? Para que realmente esse dinheiro seja gasto com a população, que seja gasto com o nosso município. É só isso mesmo, senhor presidente. Obrigado. Vereador Anisvaldo. Vereador Edevaldo. Boa noite, os vereadores, vereadoras, pessoal que veio aqui nos acompanhar, Zé Gleb, a Glaucio. Senhor presidente, questionei agora com o senhor sobre o projeto. Não está, não? Oi. Não está, não? Oi. Boa noite aos vereadores, Zé Gleb, a Glaucio, pessoal que veio aqui nos acompanhar. Senhor presidente, é sobre o projeto dos refis aí, os IPTU, que hoje, pelo jeito, ele vai ser aprovado, certo? E eu quero deixar aqui que o meu voto é contra esse projeto, certo? Que eu acho que a população já paga muito imposto. Eu acho que a gente tem que achar uma forma, o Poder Executivo achar uma forma de poder estar arrecadando de outra forma diferente e não tirar do povo esse absurdo que eu acho que está acontecendo. Então, meu voto é contra esse aumento aí dos IPTU, viu, senhor presidente? Muito obrigado. Vereador Digizão. Declaro encerrados os trabalhos do expediente e abertos os trabalhos da ordem do dia. Comunico aos nobres colegas que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação devolveu com o parecer favorável a sua aprovação no prazo regimental e coloco em votação do plenário pela primeira vez o projeto de lei complementar número 04/2025, de 29/10/2025, que aprova a planta de valores genéricos para o exercício de 2026, altera os dispositivos da Lei Complementar número 013/2019, Código Tributário Municipal e da outras providências.
Está em votação. Vereador Elber, tem a palavra. Senhor presidente, mais uma vez eu vou vir aqui falar. Eu achei que esse projeto não ia pôr. Na verdade, eu até quero falar aí com o pessoal aí das redes sociais, que esse projeto aqui, eu apelido ele como o presente de Natal e fim do ano que o nosso prefeito está dando para a população, que é o aumento do IPTU para a nossa cidade, para o nosso povo, mais uma vez, senhor presidente. Que isso aqui é uma vergonha, aumentar o imposto no nosso município. Num ano que nós estamos passando uma crise financeira, o Brasil, que precisa, na verdade, é cortar gastos, senhor presidente, aqui no nosso município. Gastos que estão sendo com pessoas, às vezes, que nem no nosso município não mora, que a população sabe, que está vindo aqui uma vez por semana, uma vez por mês e ganhando rio de dinheiro. E agora está querendo tirar da população. Eu peço aos nobres vereadores, gente, não sei, meu voto já é contra, senhor presidente, porque isso aqui é um absurdo para mim. É um absurdo. Nós temos que dar prioridade para os nossos funcionários e para a nossa população. É implantar o plano de carreira em todas as áreas da nossa cidade, para os nossos funcionários. É valorizar mais, aumentar o salário dos nossos funcionários, valorizando mais os nossos funcionários. É dar mais prioridade. É para as coisas essenciais, saúde, educação, transporte, segurança e, principalmente, essa encanação de água do Rio dos Bois para o nosso município, trazer ela com qualidade e com preço acessível também para o nosso município, que isso aí é um absurdo, que até hoje não pararam as obras, parece, novamente. Então é isso, agora aumentar imposto, sendo que nós já temos vários impostos aqui, altíssimo pagando no nosso município. Peço aos nobres vereadores que repensem, gente. Não vamos, isso aqui é eu acho que é uma afronta à nossa cidade, ao nosso povo. Não vamos votar nisso, não. Eu voto contra, sou contra. E peço à população que está vendo aí as redes sociais, que cobre do prefeito, cobre do seu vereador, para que não seja aprovado esse projeto, que esse vai sair do bolso de vocês, vai sair do bolso da população. E aonde que eu falei, preciso cortar gastos. São funcionários que temos aí, que está vindo aqui uma vez por mês, uma vez por semana, ganhar salários altíssimos. Secretarias que tem aqui, que tem 3 secretários, 2 secretários. A população sabe aonde que são, porque a nossa cidade é pequena. Nossa cidade, todo mundo sabe o que está acontecendo. É isso que precisa, cortar gastos, não tirar do bolso do povo. Que isso aqui é tirar bolso do povo, é o presente de Natal e Ano Novo, que infelizmente está vindo para a população pagar, se for aprovado nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Essa é a minha indignação. Muito obrigado e meu voto é contrário. Coloco em votação do plenário pela primeira vez o projeto de lei número 016/2025, de 27/8/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Vicentinópolis para o quadriênio 2026, 2027, 2029 e da outras providências. Coloco em votação do plenário pela primeira vez o projeto de lei número 017/2025, de 28/8/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Vicentinópolis, estado de Goiás, para o exercício financeiro de 2026. Coloco em votação do plenário pela primeira vez projeto de lei número 027/2025, de 27/11, que dispõe sobre o recebimento de tributos municipais
por meio de cartão de crédito e débito e da outras providências? Coloco em votação do plenário pela primeira vez o projeto de lei número 028/2025, de 27/11/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, telecomunicação e outros serviços, detetoras da infraestrutura de postes, atender às normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promoverem a retirada dos fios inutilizados dos postes, notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos em vias públicas de Vicentinópolis,